Tudo bem, pastor? Olá, Wagner, tudo bem? Você Tudo bom? Como está? Seja bem-vindo. Estou Prazer. recebendo o chefe hoje aqui no programa, então Não, olha... chefe não, somos companheiros. Por favor, pastor, fica à vontade. Que bom, Wagner, um prazer estar aqui contigo. Prazer é meu, olha, 3 anos do programa, pastor, demorou até para o senhor vir. Eu estou falando isso para muitos convidados aqui nesse terceiro ano do Identidade. É verdade, eu fico lá acompanhando, vendo tanta gente bacana passando por aqui. Um dia eu vou aparecer por lá e a oportunidade chegou. Aconteceu. Pastor, vamos lá contar um pouco da sua história para todo mundo que conhece o senhor como diretor aqui da Rede Novo Tempo, conhece o senhor como apresentador do Saldo Extra. Uma coisa que o senhor sempre gosta de valorizar bastante é que o senhor é mineiro, né? Mineiro de Juiz de Fora, uai. Mineiro de Juiz de Fora, uai, tem esse complemento ainda. Bom, mineiro de Juiz de Fora, nascido lá, são 3 irmãos. Eu tenho informação que parece que o senhor era o mais levado dos 3, é verdade? Eu não diria o mais levado, eu diria o mais protegido de todos eles. Por ser o caçula também. Caçula, né? tinha ali uma proteção especial. É verdade. Eu tenho 2 irmãs, são as mais velhas, as 2 primeiras. Uma tem 15 anos, é mais velha que eu, 15 anos, a outra 14 anos. Então eu posso dizer que eu tive 3 mães na minha infância. E aí tem mais um irmão ainda antes do senhor, né? Exatamente, ele é 3 anos mais velho que eu. 3 anos. Ele fica muito feliz quando as pessoas perguntam para ele quem é o mais velho, né? Ele sempre fica contente quando faz essa pergunta para ele, mas todos saibam que ele é mais velho do que eu. Que fique claro esse momento e pronto. Agora, pastor, é o seguinte, eu não sabia de uma coisa aqui. O senhor gostava muito de música e, inclusive, participava de uma banda que os instrumentos eram fabricados pelos próprios integrantes dessa banda. Que momento musical é esse que hoje em dia a gente não vê o senhor envolvido mais com música? Olha, Wagner, eu poderia imaginar muitas perguntas aqui, mas não esta pergunta da minha infância. O senhor não sabe o que vem ainda por aqui, viu? Wagner, eu tive uma infância, assim, muito intensa. Eu fui uma criança que brinquei muito, tive muitos colegas. E, na verdade, eu e mais uns colegas da rua resolvemos realmente criar uma bandinha. E aí eu fui para lá, para o fundo do quintal de casa, fizemos ali algumas guitarras, usando peças de toca-fita, lata de sardinha, nylon de vara de pescar, e fomos fazendo aqueles equipamentos, uma lata de goiabada, fizemos um pandeiro. Olha só. E depois, com alguns latões, fizemos uma bateria. Eu era o baterista do grupinho e a gente cantava nas garagens lá da rua ali, algumas músicas populares, juntamente com aquela meninada. E foi um período muito interessante. Quantos anos, mais ou menos, o senhor tinha? Eu acho que eu deveria ter aí uns 13, 14 anos de idade, por aí. Estava numa pré-adolescência já ali. Numa pré-adolescência. E cantava bem, pastor? Não, eu não cantava, eu era o baterista. Baterista. Mas a banda... Bom, essa resposta já disse muita coisa, né? Eu não cantava, era o baterista. Mas a banda era legal, assim, ou... Não, era legal. A gente fazia as apresentações nas garagens das casas da rua, para os colegas, as meninas da rua. Claro! E era bem interessante porque os pais valorizavam, né? E os irmãos iam para acompanhar, e a gente fazia um sucesso ali com a meninada do bairro. Foi um período bem interessante. Que interessante. Mesmo. Pastor, o senhor falou que era o protegido da casa. A gente ficou sabendo que o seu apelido era Pedra de Açúcar. Mas esta? Pois é, Wagner, o que acontece? Quem me chamava de Pedra de Açúcar? O meu pai. Eu, filho caçula, as irmãs mais velhas, e meu pai gostava de me carregar para todo lado. Então ele brincava dizendo, você é a pedra de açúcar do pai. E aquilo acabava, de certa forma, gerando ali um ciúminho entre os irmãos. Um desconforto. Mas eu, como era um filho assim, bem comportado, um bom irmão, eu posso dizer que eles aceitaram bem esse apelido dentro de casa. Porque, inclusive, essa situação, o contexto familiar em que o senhor nasceu era o seguinte, né? O seu pai, ele era muito trabalhador, sempre muito dedicado ao trabalho, mas ele tinha um problema com bebida, né? E a sua mãe sofreu bastante com isso, inclusive quando ela ficou grávida do seu irmão, antes do senhor, né? O terceiro filho, o Geraldo, ele ficou muito bravo, seu pai, ele não aceitava aquela gravidez, então deve ter sido uma situação muito difícil para que a sua mãe administrasse, além de todo esse contexto de lidar com o seu pai envolvido com a bebida alcoólica. É verdade. O que se passou, Wagner, é o seguinte, não havia condições de ter mais um filho. A minha mãe sempre muito zelosa, ela sempre foi muito atenciosa com meu pai, carinhosa com ele, ela vivia
na esperança de que ele abandonasse o vício da bebida alcoólica. E ela era muito religiosa, ela orava muito, pedia muito para Deus dar sabedoria para lidar com aquela situação. E mesmo evitando, ela engravidou. E durante aquela gravidez, ela descobriu, através de um sonho, algo muito assim peculiar que aconteceu na vida dela, de que aquele menino viria trazer a introdução. E foi realmente o que aconteceu. Graças ao meu irmão, nós tivemos um conhecimento da verdade da palavra de Deus. O meu irmão veio e, coincidentemente, a vida melhorou lá em casa, até materialmente. Quando meu pai viu o meu irmão, que era 12 anos mais jovem que as irmãs, ele pensou, eu tive 2 filhas e vou ter 2 filhos. E desejou ter mais um filho. Ele dizia que queria ser homem. E para a felicidade de todos, depois de 3 anos, eu nasci. O desejo dele foi realizado. O Geraldo foi até um filho, eu diria assim, meio rejeitado, meu irmão. E eu fui o filho querido. Aquele filho que ele quis ter, que ele deu o nome do pai dele. E isso acabou criando uma ligação muito forte com o meu pai. E talvez esse apelido e outras coisas mais que aconteceram na vida, eu diria que eu fui realmente o filho privilegiado naquela casa. E é tão interessante sobre esse sonho que o senhor contou da sua mãe, né? Porque ela sonhou que o anjo disse que o seu irmão traria a introdução. Ninguém entendeu direito o que era essa história de introdução, mas realmente ele foi o primeiro a frequentar a igreja adventista. Ele trouxe o conhecimento da palavra de Deus para dentro de casa. Ele recebeu, aceitou e ele foi trabalhando conosco, não trabalhando, apresentando através da sua vida, do seu testemunho. Ele sempre foi um jovem muito dedicado, sempre foi um menino comportado, e isto fez com que a gente ouvisse com atenção. E aí a palavra de Deus transformou a vida de todos nós. Agora é verdade, pastor, que o senhor tirava uma graça com a cara dele, dizendo assim, você crente, que história é essa e tal, mas por trás o senhor já estava estudando a Bíblia e lendo o Caminho a Cristo. Pois é, e foi exatamente isso que aconteceu. Nós éramos bem jovens, o meu irmão tinha 18 para 19 anos, eu 16 para 17 anos, e eu era aquele jovem que na época frequentava as discotecas, que bebia com os colegas, mas aquela coisa de adolescente, de jovem. Nada em excesso, porque a gente estudava, a gente de vez em quando ajudava o pai com o trabalho. O meu irmão conheceu a verdade e ele deixou aquilo que nós fazíamos. E eu continuei fazendo sozinho. Como o Geraldo se tornou adventista escondido do pai, porque ele era muito tradicional e a gente pensava que ele não aceitaria. Eu dizia para ele assim, olha, eu vou contar para o pai que você agora é um crente. Mas como eu via nele muita sinceridade, como eu disse, ele foi um irmão exemplar em vários aspectos, eu fiquei curioso. Eu fui lá no armário dele, peguei as lições que ele havia estudado, aqueles guias de estudo, e encontrei o livro Caminho a Cristo. E eu li sozinho. E ao ler o Caminho a Cristo, eu conheci um Jesus que eu não conhecia. Nós éramos de outra religião, mas nós não estudávamos a Bíblia. E quando eu vi ali aquela verdade, num sábado de manhã, eu acordei, vesti a roupa que normalmente eu vestia para ir para a igreja, e ele perguntou, onde você vai? Eu vou na igreja com você. E eu já fui na igreja, já aceitando aqueles princípios que eu aprendi pelo testemunho dele e pelo estudo que eu fiz daquelas lições do livro Caminho a Cristo e lendo ali na Bíblia dele também. Fiz isso escondido. Eu posso dizer que Deus, de alguma forma, me encontrou através do testemunho do meu irmão também. E desde que o senhor entrou, nunca mais saiu, né? Nunca mais, Wagner, nunca mais, até hoje. E aí, pastor, a gente começa a falar aqui um pouco da sua carreira profissional, porque começou, inclusive, na própria igreja. O senhor fez outras coisas antes, né? Mas profissionalmente mesmo, a igreja foi o seu primeiro grande trabalho. O que acontece? Como a gente vivia essa situação em casa assim, muito difícil, eu não poderia estudar de dia, estudar durante o dia e depender do meu pai. Então, eu fui fazer um curso técnico na Universidade Federal de Juiz de Fora, porque não pagava para estudar, e me formei em eletromecânica, seguindo os passos do meu irmão, que havia feito o mesmo curso. E eu comecei a fazer um estágio. O meu desejo era arrumar um trabalho como técnico e fazer uma faculdade à noite. Aí deparei com a questão do sábado, na própria empresa onde eu fiz o estágio. E naquela dúvida, para onde eu vou, apareceu a oportunidade de eu trabalhar para a Igreja Adventista no escritório que estava sendo montado lá na minha cidade, em Juiz de Fora. Eu fiz uma prova e fui selecionado.
e comecei ali como balconista. E esse foi meu primeiro trabalho. Enquanto eu ali estava, eu não tinha segurança do que eu iria fazer. Na verdade, eu estava ali temporariamente, porque eu não queria depender do meu pai, eu tinha pelo menos um pequeno salário para fazer um cursinho, para fazer um vestibular e definir para onde eu iria. Na verdade, eu acabei iniciando esse trabalho e com incentivo da minha liderança, eu acabei indo estudar na área administrativa e estou aí até hoje. E foi um momento complicado mesmo, né? O senhor contou, estudava à noite, trabalhava durante o dia, a sua mãe fazia a marmita todo dia para o almoço, não tinha dinheiro para ir almoçar no restaurante todos os dias, né? Não tinha. Na verdade, eu ganhava um salário mínimo e levava a marmita. E alguns auxílios que a gente tem hoje não existiam naquele tempo. Então, eu pagava o meu transporte, eu tinha que pagar a minha alimentação se eu fosse comer fora. E como eu queria fazer o cursinho, praticamente era o valor do cursinho o que eu recebia de salário. Então, a minha mãe fazia a marmita com muito carinho, eu me recordo disso com um sentimento de muita gratidão, porque foi um período de muito aprendizado na minha vida, aquele período onde eu comecei o meu trabalho. A minha mãe dando todo o apoio e, graças a Deus, foi um período, como eu disse, ricamente abençoado para mim. Ô pastor, depois disso, o senhor se tornou gerente da loja, né, onde o senhor trabalhava, que é o SELS, o Serviço Educacional Lar e Saúde, Lar e Saúde, que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. O senhor se tornou gerente dessa loja, cada vez o senhor teve mais certeza de que estava no caminho certo e de que trabalhar para a igreja seria o grande caminho que o senhor deveria seguir, está nesse caminho até hoje. Mas foi também nesse período que aconteceu uma coisa muito forte na sua vida. Um acidente provocado por uma das suas grandes paixões, que é o motociclismo. Quem vê o senhor assim não pensa que tem um motoqueiro aí, né? E trago algumas marcas daquele período. Até hoje. Eu, logo que tive condições, eu queria ter um transporte. E eu comprei uma moto. E me apaixonei. E aí fui comprando uma moto um pouquinho maior, uma moto um pouquinho melhor, uma moto grande, potente. E eu interrompi esse meu ciclo de motociclista, não de motoqueiro, com um acidente que eu tive voltando da faculdade. Isso aconteceu em 1986, em maio daquele ano. Foi o momento mais triste da vida dos meus pais. Quando eu fui levado para um hospital, desacordado, fui para a UTI e os meus pais desesperados porque não sabiam o que iria acontecer comigo. Eu tive traumatismo, tive hemorragia interna e eu interrompi aquele ciclo. E, na verdade, depois, esta paixão ficou no esquecimento, porque se eu tivesse moto novamente, eu iria trazer muita tristeza para o meu pai e para a minha mãe. Não que eu seja contrário aos motociclistas, não é isto, mas eles sofreram muito. E foi um momento difícil, mas um momento de muito aprendizado, onde as orações da minha mãe, a sua fé, elas fizeram com que Deus, através daquele incidente difícil, me ensinasse uma grande lição de dependência dele, de confiança e de dedicação cada vez maior e cada vez mais à missão e à obra que ele havia colocado em minha vida. O senhor chegou a ficar em coma no hospital, né? Fiquei alguns dias na UTI, fiquei alguns dias no hospital e eu fiquei durante um mês em casa, deitado, com muita dor de cabeça, tomando medicamentos ali fortes e, graças a Deus, não trago sequelas. Eu acho que não. Eu levei uma pancada forte na cabeça? A princípio, eu acho que não. Tá tudo ok aí. Creio que sim.